Oi pessoal, mais uma aula da nossa série sobre ansiedade. Sempre eu venho aqui nessa abertura para dizer que de repente você está aqui assistindo pela primeira vez o meu canal ou esse é o primeiro vídeo dessa série sobre ansiedade, porque veja bem, nós estamos aí numa série de aulas sobre esse tema tão importante que é a ansiedade. Porém, é essencial, fundamental que você assista desde a primeira aula. Não comece a partir daqui. Aqui abaixo na descrição tem um link com a playlist dessa série. E aí você começa desde a primeira, segunda, terceira e por aí vai, porque é um tema muito profundo, é um tema complexo que não dá para você entender pegando esse bonde e andando. Então, por favor, se esse é o seu primeiro vídeo dessa série, dá uma paradinha agora, clica no link e vem fazendo aí a ordem cronológica, porque assim vai ser muito mais proveitoso para você. Mas, se você já vem fazendo isso, acompanhando aí as aulas de forma certinha, aí uma por uma, então vamos lá para a nossa aula de hoje, que Deus possa falar com você. Nós já vamos começar a falar sobre o processo de cura, né? A gente tem investigado as razões, as causas da ansiedade, das preocupações, e agora a gente entra num processo de resolver. Nós vamos, a partir de agora, tratar essas questões. A gente tem falado de forma esporádica em cada aula, mas hoje a gente vai começar a entender como se processa essa cura da ansiedade, como é que eu trato a ansiedade, como é que eu posso resolver. E hoje nós vamos ter como base um dos salmos que dá essa receita, que é o Salmo 94. Ele começa com uma afirmação que poucos conhecem, talvez você que nunca leu a Bíblia toda ou que está no processo de leitura, talvez você já tenha até ouvido de pessoas, eu já ouvi de muita gente assim, porque Deus é Amor e Deus não se vinga, essa coisa de vingança não é de Deus. E não só nesse texto, mas esse é um dos onde o salmista diz assim, que a vingança ela pertence ao Senhor. Ele chama Deus aqui de Deus vingador. Eu e você não temos que nos vingar, mas o Senhor, Ele é o Deus de vingança também. A Ele pertence tudo. É como, eu gosto muito de um texto que diz assim, será que do Senhor só provém o bem? Dele também provém o mal. Ele é o que castiga, Ele é o que faz a ferida, mas Ele é o que sara. Então Deus, quando a gente diz assim, Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Todas as coisas, não é só as coisas boazinhas. Jesus se apresenta como advogado, mas Ele diz que Deus é o juiz. É o que julga a causa e que vai dar a cada um segundo as suas obras, segundo as suas ações. Então, o texto aqui, volte comigo aí para o Salmo 94, ele começa dizendo, ó Senhor, Deus vingador, intervém, ele está clamando, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que eles merecem. Essa é uma oração de um homem desesperado. Se você prestou atenção no que você leu, você vai ver que o salmista, ele está desesperado porque ele está sendo perseguido, porque alguém está fazendo injustiça contra ele, os ímpios estão tentando tirar a vida dele. Ele está vivendo um momento de perseguição, de opressão, por isso que ele está dizendo, Senhor, intervém na minha causa. Eu estou andando aflito, eu estou cheio de problemas, só o Senhor pode resolver. Ele diz, até quando o Senhor vai ficar sem intervir na minha causa? Ele começa a clamar ao Senhor. E baseado nesse clamor, nós vamos entender como é que se processa a cura para a ansiedade segundo a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos aí para esse primeiro pontinho. Pergunte para você mesmo, quantas vezes você já se sentiu como o autor desse salmo? Quantas vezes você já se sentiu assim, angustiado por estar vivendo uma situação de perseguição ou por conta de pressão dos problemas? Quantas vezes? Quantas vezes somos afligidos e perseguidos? Quantas vezes vemos a injustiça prevalecer? Infelizmente, não estamos imunes a estas circunstâncias. Afinal, o mundo jaz no maligno. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não estamos morando no céu. Que nós não moramos no paraíso. Porque às vezes, principalmente nós como povo de Deus, a gente aceita Jesus e parece que a nossa mente
não consegue processar algumas coisas e a gente acha o seguinte: eu agora aceitei Jesus, o mundo tem que ser diferente para mim. Ora, aceitei Jesus e agora as coisas começam a dar errado? Eu aceitei Jesus e agora estão me perseguindo? Eu noto que algumas pessoas, isso é normal. A mente da gente começa a pensar: peraí, as coisas têm que funcionar para mim? Não pode mais ninguém me perseguir? Não pode mais ninguém me ofender? Peraí, calma. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Você aceita Jesus? Quem já assistiu Matrix aqui? Quem já assistiu Matrix? Escolheu qual pílula? Qual pílula você escolheu? A azul ou a vermelha? Você escolheu qual? Você escolheu a vermelha. E a vermelha fez o quê? Ela abriu seus olhos. E agora você começa a perceber que o mundo não é aquilo que ele demonstrava ser. Ele não era aquela beleza que antes de conhecer Jesus você via. Então, essa é a questão. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz que ele sentiu isso fisicamente, mas isso acontece metaforicamente na nossa vida. Paulo diz que quando ele recebeu Jesus, ele fica cego, porque ele tem um encontro ali com Deus de uma forma sobrenatural. Jesus aparece para ele leva uma queda, ele fica cego, ele é levado para a casa de um crente. Lá na casa, né, desse crente vai um profeta, e ele diz que quando o profeta começa a orar por ele disse: eu senti como que escamas caindo dos meus olhos. Essa sensação física de Paulo é o que acontece conosco no âmbito espiritual. A gente andava cego. A gente não conseguia enxergar as coisas da forma que elas são. A gente sempre olhava para a aparência das coisas, para o que elas demonstravam ser. Mas quando você tem uma visão espiritual, quando Jesus te liberta, te salva, sua visão espiritual abre e você começa a olhar o que está por trás das coisas, não só o que aquilo aparenta. Você agora começa a perceber o que é o atuar maligno, o que é uma influência maligna. Você não olha mais só que a sua luta é contra aquela pessoa, mas você diz: existe algo que está atuando aqui. Então essa é a diferença. Nós como crentes, nós não podemos esquecer desse detalhe importantíssimo. Nós continuamos aqui. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse sistema é um sistema corrompido. Então é por isso que você vai ver injustiça, é por isso que você vai ver muitas vezes o ímpio perseguindo o justo, é por isso que você vai muitas vezes chorar por causa de uma opressão que alguém te faz, é por isso que muitas vezes você vai olhar para as coisas e parece que está tudo fora do lugar. Por quê? Porque o mundo é assim, o sistema mundano é assim. Agora, a sua vida em Cristo é diferente. Você com Deus e você no seu ambiente controlado, onde você controla as suas emoções, as suas escolhas, porque você agora tem a decisão, o poder de decisão de estar onde você quer estar ou não estar em lugares que são prejudiciais para você. Você não é obrigado a estar num lugar prejudicial se você tem o livre arbítrio, você tem a liberdade de decidir. Eu não vou ficar aqui, eu não vou andar com essas más companhias, eu não vou estar nesse ambiente aqui onde só se fala daquilo que não presta. Agora, nem tudo está ao nosso alcance. Nem sempre a gente pode viver nesse ambiente maravilhoso. Tem coisa que a gente controla, tem coisa que não. Tem coisa que você tem que aceitar porque é a vida. Faz parte da vida e isso faz parte do teu crescimento. Então a pergunta: quantas vezes a gente se vê dessa forma do salmista? Mas o que é que ele tem a nos ensinar com relação a isso? Porque aqui a gente vê o início da oração de um homem aflito, angustiado, como nós muitas vezes estamos. E esse homem tem muito a nos ensinar, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Versículo 3, gente, ele faz uma reclamação. Olha só, o versículo 3. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão ou se alegrarão? Ele está dizendo assim: isso é injusto. Até quando a gente vai ver essa situação? Até quando eu vou ver o mal prevalecer?
Aí olha só o versículo 14. O Senhor não desamparará o seu povo e jamais abandonará a sua herança. Me diga se parece a mesma pessoa fazendo a oração. Não parece a mesma pessoa. Parece que uma escreveu até o 9, 8 e outra pessoa continuou. O que é que a gente aprende com esse homem? O que vocês leram aí. Em primeiro lugar, ele nos ensina a importância da oração. O salmista, ele derrama toda a sua angústia onde? Aos pés do Senhor. E aí eu fiz questão de destacar, esse é o primeiro passo para a cura de toda e qualquer ansiedade. É você pegar a sua angústia, o seu problema, a sua dor, os seus questionamentos e lançar aos pés do Senhor. Senhor, por quê? Porque eu faço tudo certo, porque eu sou o melhor funcionário, eu sou perseguido. Porque aquela pessoa está me angustiando, porque aquela pessoa está dizendo palavras que me ferem. Isso é oração. Porque tem gente que acha que orar é só falar palavras bonitas e palavras agradáveis. Por isso que muita gente, volta àquilo que eu estou falando aqui, semana após semana. Muitos crentes estão angustiados, muitos crentes estão ansiosos, porque não sabem orar. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Só que o Espírito Santo nos ajuda. Ele ajuda nessa fraqueza. Mas nós podemos aprender. Olha aqui uma lição de oração. Ele não chega dizendo, Deus, o Senhor é tão lindo, eu estou amando a minha vida. A minha vida é fofa. Minha vida está fofinha. Não. Ele diz, Senhor, até quando? Até quando eu vou sentir esse problema? Até quando eu vou ficar ruim? Até quando eu vou... Até quando? Até quando os ímpios vão me perseguir? Até quando, Senhor? Ele começa a lançar sobre o Senhor seus questionamentos. Ele começa aí. É uma oração. Quando você começa a ler o 94, você vê o quê? Uma oração linda para a gente fazer assim. Eu vou fazer aqui a oração, Salmo 94. Ó Deus de vingança. Não é uma oração que você vê ninguém abrindo assim, vamos orar. Salmo 90. Não. É uma oração pesada. Mas é o coração dele. É o coração pesado. Gente, eu já fiz essa oração com outras palavras. E por conta de outras situações. Senhor, eu não aguento mais não. Por que o Senhor não resolve esse meu problema? Eu não aguento mais. Você sabia, Deus se agrada disso. Deus não quer que você tenha máscaras para Ele. A gente pode até criar uma máscara para os outros quando a gente não quer que as pessoas percebam que a gente está triste, que a gente está angustiado. A gente até cria para conviver. E até para que ninguém enche o saco da gente. A gente até cria. Mas para Deus a gente não pode ter esse véu, não pode estar na nossa frente. Na hora que a gente chega para o Senhor, tem que tirar esse véu. Tem que dizer, Senhor, eu estou angustiado. Eu não estou, eu estou triste, eu estou aflita. Até quando o Senhor vai me deixar assim? Olha que lição. Esse é o primeiro passo, é você ser honesto com você e com Deus. Você não precisa se preocupar, porque Deus lhe conhece, Ele não vai chegar com um olhar de julgamento para você. Se você está aflito, Deus não vai te julgar. Ah, por que você... Não, Deus, Ele quer te ouvir. E a partir do momento que você começa a falar de forma sincera e reconhecendo o que você está vivendo, como diz aí, é o primeiro passo, não é a cura. É o primeiro passo para a cura. É o início do processo. É o início daquele tratamento. É você abrir o seu coração. Note, aí, isso é interessante. Note que nos primeiros versículos, nós lemos aí, note que nos primeiros versículos, ele é um homem angustiado e preocupado. Sim ou não? Mas à medida que ele abre o coração para o Senhor, o que é que acontece? A fé começa a inundar o seu coração. Gente, isso é muito poderoso. Você começa reclamando da vida, você não gosta mais de Deus, você quer desistir do mundo, você está triste. À medida que você começa a falar, colocar isso para fora, é como... O que é que acontece num processo de hemodiálise? A pessoa que ela tem esse problema e ela precisa daquela máquina para fazer a hemodiálise, é uma máquina que vai fazer o trabalho que os rins não conseguem mais fazer, que é a parte da purificação. Então, aquele sangue, entre aspas, ruim, vai saindo
passa pela máquina, ele é purificado e ele volta para a pessoa, que é o que os nossos rins fazem, juntamente com outros órgãos. A oração, ela faz isso no âmbito emocional da gente. Vai saindo o que é ruim, e à medida que vai saindo o que é ruim, que está nos afligindo, vai entrando os sentimentos bons, vai entrando o bálsamo, vai entrando o consolo, vai entrando. À medida que você vai colocando para fora. É um processo, gente, de purificação. No processo de separação dos meus pais, com exceção da pastora Amélia, porque ela era muito pequenininha, e ela sofreu sim, mas ela era muito pequenininha e ela não processou ali emocionalmente o que estava acontecendo, né? Graças a Deus, ela era muito criança, ela tinha entre 2 e 3 aninhos, então muito pequena e o contato foi pouco. E nesse processo, eu e minha mãe, nós adoecemos muito fisicamente. Minha mãe, o coração cresceu, eu fiquei com incontinência urinária, já contei aqui para vocês, eu fiquei com incontinência urinária, que eu saía de casa, eu ia no banheiro, aí daqui a pouco eu dava 3 passos, vinha uma vontade. Quem já teve infecção urinária? Eu sempre tive. Dá 3 passos, já dá aquela vontade. Não é assim na infecção urinária? A gente dá 3 passozinhos, não era como a infecção urinária. Era aqui. Isso foi entre os 7 até os 10. Eu vi esses 3 anos dessa forma. E aquilo se processou no meu corpo, eu não conseguia mais assistir uma aula, porque era direto no banheiro. E não tinha nada. Era um medo. Começou a me dar um... O pessoal diz síndrome de pânico. Eu tinha síndrome do pânico de fazer xixi. Sabe? Era um negócio assim, eu nunca tinha visto nada. Não foi... Para você ver como o nosso emocional, ele reproduz em alguma área. Minha mãe, o coração. Cresceu. E, geralmente, quando é uma enfermidade, o coração crescido, só um tratamento faz ele voltar para o lugar. Porque é uma enfermidade. Geralmente, a doença de Chagas faz isso. A minha mãe, depois que os problemas se resolveram, o coração voltou para o tamanho normal. Nunca mais ela teve nada no coração. Até hoje, eu levo ela para fazer os exames periódicos. O coração dela é o coração de uma pessoa jovem, saudável, tem nada. Olhe o que é o emocional. Então, o emocional, ele se processa no seu corpo, não é uma brincadeira. E o nosso corpo, ele é muito perfeito. É uma máquina perfeita, que Deus, ele criou justamente para nos proteger. Aí tem todos esses mecanismos de escape. Por exemplo, o choro. O choro é um dos mecanismos de alívio, de escape da nossa alma, que você não faz ideia. Você sabe que quem não consegue chorar sofre muito. Quem não consegue chorar, geralmente, é muito angustiado, aflito, nervoso, porque não consegue botar para fora. Está cheio aqui dentro. Aí, pela lágrima, vai. Isso é um alívio, né? Você não faz ideia. Esse choro, o que ele provoca. O que é isso no teu corpo? Esse mecanismo que Deus colocou. Na hora da angústia, chora. Né? A Bíblia está dizendo, é o coração quebrantado, chora. Tenha medo não. Quem já ficou assim meio que zonzo depois de chorar? Não é? Agora diga, depois que passa essa primeira sensação de tontura, parece que está leve. Porque você está segurando demais e precisa. Aquilo precisa sair. Pá! Porque hoje, tudo hoje tem um nome bonito, né? Mas eu sou de uma época que a famosa doença que o pessoal diz agora, que é o... Como é que chama, meu Deus? Burnout. Que é a chama apagando, não é isso? Burnout apagou o fogo. O nome disso é estafa, gente. Eu sempre conheci como estafa, que é o esgotamento máximo do seu físico, da sua mente. Eu tive isso algumas vezes. E eu e minha mãe, sempre a gente tinha as coisas muito parecidas. E na minha mãe, quando ela tinha o solado dos pés, a parte da casca ali dos pés, saía todinho. Ficava bem sensível o pé, porque descamava muito ali. Ela tinha esse sintoma. Eu tinha nas mãos,
E eu tinha... Quem já teve aqueles choquinhos à noite? De você ter uns choquinhos assim, você dorme, eu vou dormir. Aí você deita, você diz, eu vou dormir. Só que a tua mente está ligada no 580, não é 220. Tá uma eletricidade. Aí você olha para o seu corpo está assim. E você está tendo um choque. Eu já tive isso muitas vezes. Isso é um dos sintomas de estresse pesado. Eu tive muito isso. Ou seja, nós todos aqui, se a gente for botar, nós estamos no mesmo balaio. Mesmo balaio. Entendeu? Por quê? Porque as emoções elas vão se processar de maneiras diferentes, mas quando a gente olha é tudo a mesma coisa. Quando a gente olha é tudo a mesma coisa. É uma dor de cabeça, são essas questões. E o salmista aqui, ele está nos mostrando esse nível de angústia. Esse nível de preocupação. E isso se processa no seu corpo. Você não consegue. E você precisa expelir. O corpo humano, ele é muito perfeito. É uma coisa, eu sempre falo isso, eu digo, gente, você já notou que a maioria das pessoas que são mais calmas, porque isso aí tem a ver com temperamento, nós temos aqui todos os temperamentos aqui. Então, pessoas que são dos temperamentos frios, melancólicos e fleumáticos, são pessoas que não reagem muito diante de uma provocação, diante de uma perseguição. São pessoas que ficam mais na deles, choram ali, sentem internamente. Já os de temperamento quente, os coléricos e sanguíneos, eles, tudo que vem, é assim, me deu uma tapa, eu dou duas. A mente do colérico e do sanguíneo é assim. Você disse um, a reação é assim, pá! Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Já aprendemos isso, que não tem temperamento bom nem ruim. Não existe isso. Todos os temperamentos têm positivos e negativos. Mas neste quesito, uma coisa que me chama a atenção dos temperamentos frios é a quantidade de pessoas de temperamento frio que tem problema de pressão alta. Isso é uma coisa que me chamou a atenção desde que eu comecei a trabalhar num determinado lugar e eu comecei a observar isso. As pessoas que tinham problema de pressão alta. E aí eu comecei a observar na igreja onde eu congregava. Eu digo, interessante, essa irmã tem pressão alta. Esse irmão, e eram os irmãos mais calados da igreja. Mais calados. Não estou dizendo, isso não é regra geral. Estou dizendo que o número é muito maior. Por exemplo, eu tinha uma avó, minha avó é uma pessoa maravilhosa, pressão lá em cima. Eu tomava não sei quanto remédio para pressão. E aí eu comecei a perceber o quê? Que, na verdade, o nome já está dizendo pressão. Você guarda muita coisa. Então, são aqueles sapos engolidos ao longo da vida. É aquela palavra que você queria ter dito, aquela verdade que você nunca conseguiu dizer e ela está lá. E começa a afetar, porque tá, tipo assim, você está colocando para dentro, aí começa. A pressão lá em cima. Você chega, uma pessoa de pressão alta, a cabeça fica a ponto de estourar quando ela está em picos de... Agora, tu mede a pressão de um sanguíneo e de um colérico, tá que nem eu, em tempo de morrer. 9. Tem hora que eu meço a minha pressão, eu digo, não, tá faltando 2 pontos para morrer. Menos 2 eu morro. E eu não sabia disso. Eu achava, eu devo ter uma pressão lá em cima. Não me dê alface, porque se me der uma alface, eu passo o dia todo deitada. Eu não sabia, aí com essa história, isso não agora, que agora eu sei. Mas uma vez eu fui fazer a dieta, aí a primeira coisa de dieta que a gente pensa, folha. Mete o pau a comer folha. Aí mas o pastor, bora comer alface. Bora, alface, tomate, menino, um sono da desgraça. Eu digo, não, eu vou morrer. Aí quando eu fui medir a pressão, aí tá assim, 8 por não sei quanto, 9 por não sei quanto. Tendência para baixo. Aí você vê como... O que é que eu quero dizer? A gente está falando de coisas emocionais que vão para o físico. Que vão para o físico. Olha, quantas pessoas aqui na igreja a gente aconselhou, olha, não vai por esse caminho, não queira pegar esse peso que não é teu. De tanta pessoa tentar resolver o problema dos outros, aquilo se processou no físico e a pessoa adoeceu. Isso é muito sério. Então a gente precisa tratar isso. E
esse primeiro passo que o salmista está dizendo, de botar para fora aos pés do Senhor, note o que diz aí, é o primeiro passo para a cura, não é a cura. É o primeiro passo. Vamos para o segundo pontinho? O segundo pontinho começa com um texto bíblico. Segunda coisa que a gente aprende é que a ansiedade é um peso. É um fardo pesado. Olha o que diz aí. A ansiedade é um fardo pesado e difícil de carregar. É por isso que a palavra nos exorta a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Pedro diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E ele usa o termo, né? Toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Veja bem, gente, a nossa estrutura, ela é feita para carregar determinado peso. Entenda isso fisicamente e emocionalmente. Não é só fisicamente. Todo mundo tem a sua estrutura óssea, não é verdade? Você já viu que tem pessoas que elas são, independente do peso delas, elas são mais largas? É aquele ombrão que vem até aqui, o osso. Né? A pessoa emagrece e diz, por que essa pessoa não emagrece? Fica um cabide. A pessoa fica um cabide, mas o ombro está aqui, ó. Tá, o ombro. Por quê? Porque a estrutura daquela pessoa não é para ser assim. Aquela pessoa, ela foi feita para estar o tamanho aqui. Você já viram a mão do Ramondino? O nome dele é Ramondino de dinossauro, porque a mão dele é isso aqui, esse papel. Qualquer mão de qualquer pessoa que você bota perto da mão dele, fica assim. Aí o pessoal brinca, né? Diz, ele não tem uma mão, ele tem uma pata. Ele tem uma pata de dinossauro. Aquilo ali, aí o pessoal fala muito, e é verdade, a genética dele é privilegiada. Ele nasceu para ter um corpo gigantesco. A mão do cara é desse tamanho. Aquela pata, né? Aí o apelido é por conta disso. Aí você vai querer que uma pessoa dessa seja magrinha? Não vai ser, porque ele tem uma estrutura muito grande. Estamos falando do físico, né? Emocionalmente a mesma coisa. Cada um de nós veio do céu, porque o nosso espírito veio de onde? De Deus. Cada um de nós veio para essa terra com uma estrutura específica para carregar determinado peso emocional específico. É por isso que você vê pessoas suportando coisas que outras não suportam. Não é porque um é fraco, o outro é forte, o outro é bom, o outro é ruim. Não. É porque quando você passa da sua medida, você cria problema. A gente vê muitos, as meninas dizem, por que eu assisto isso? Eu gosto de assistir acidente de academia. Gosto. Sabe por quê? Porque eu quero aprender a não me colocar em risco. Chega um maromba lá que está 580 anos malhando, aí pega o peso. Aí chega o grilo falante, vou fazer igual. Eu vi um que foi coisar a leg, quando ele fez assim, o joelho dobrou assim, pé. Fez fechou assim, ó, que nem um livro. O outro foi fazer aquele assim no negócio aqui, aí fez igual uns paninhos assim, plim, plim. Porque você está colocando um peso. Todas as vezes que eu noto que passou do ponto do meu peso, o primeiro lugar que eu sinto é o joelho. Da mesma forma, quando perde o peso, primeiro benefício é no joelho. Aí eu vou assistindo, há alguns anos, assistindo um desses programas de quilos mortais, essas coisas, mas não era quilos mortais, era um outro. E americano, e duas médicas, como diz minha mãe, criou um novo nome, eu vou patentear, que é pesos malignos. Eu amei. Pesos malignos é melhor que quilos mortais muito? É muito melhor. Preciso criar esse programa urgente. Pesos malignos, olha, imagina assim, peso maligno e o L o L não, o G do maligno, um rabinho do cão assim, ó. Maravilhosa, a logo já está pronta. Pesos malignos, é o maligno assim, ó. Perfeito. Já está pronto, a logo já está pronta. Aí duas médicas pegaram uma mulher, ela pegou um negócio lá de porco, aí mostrou. Ela disse, olha, por que é que a obesidade é uma doença? Aí ela foi explicar, ela disse, não tem nada a ver com estética, com nada. Aí ela mostrou o que é que acontece no joelho. Ela disse, veja bem, o seu joelho, aí ela fez um cálculo e disse, o teu joelho é para sustentar X quilos.
Aí a mulher estava tipo assim, 5 vezes o peso ali, 3, 4. Era um negócio muito grande. Ela disse, você entende, você está forçando uma estrutura. É tipo, essas 4 perninhas aqui da mesa, elas foram feitas para sustentar determinado peso. A cadeira que vocês estão sentados, ela foi feita para determinado peso. Por que tem cadeira que quebra? Por que tem mesa que quebra? Porque você colocou em cima dela um peso que não era para ela. É uma cama. Por que a cama quebrou? Porque você colocou um peso além da estrutura. Na nossa vida emocional é do mesmo jeito. Veja bem, você veio a esse mundo com uma missão. Aí, de repente, você, ao invés de cuidar da sua missão, que seja você, sua família ali, ou seu marido, você tem uma estrutura para lidar com situações, seus próprios problemas principalmente. Aí, daqui a pouco, você está resolvendo o problema do Pedrinho, você está resolvendo o problema da Tassiele, você está resolvendo o problema do Márcio, você está pegando o problema da Ivonete. Daqui a pouco, você está arrastando um peso que, como? Que você vai conseguir? Você consegue durante um tempo, mas não todo o tempo. E aquilo vai refletir onde? No seu corpo. Aí é onde vem estresse, é onde vem tudo, todas as coisas que a gente já falou aqui. Porque você está pegando um peso além. Aí Pedro vem com essa palavra extraordinária, sobrenatural, lançando sobre ele. Toda a vossa ansiedade, ou seja, toda a sua preocupação, lance sobre o Senhor. Aí ele poderia parar aí. Mas ele diz, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, você lança sobre alguém que cuida de você. Então você lança sua ansiedade sabendo que Deus é quem cuida de você. Ah, mas eu tenho que cuidar da Mari, da Micaele? Não. Lance sobre o Senhor. Eu estou muito preocupada com a Ariana, estou muito preocupada com a Alex, estou muito preocupada com o Gabriel. Pega essa preocupação e lança sobre o Senhor, porque o texto diz, porque Ele tem cuidado de vós. Não dá para a gente carregar o peso que não é nosso. Não dá, gente. Porque isso vai pesar em algum momento. Você carregar o peso de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um colega de trabalho, eita, está sugando minhas energias. Eu vi um relato de um rapaz desesperado, porque ele não sabia o que fazer, porque agora ele arrumou uma namorada e a namorada fica ameaçando se matar se ele deixar. Olha que peso. E é um rapaz novo, ele diz, eu não sei o que fazer, porque se eu deixar e ela se matar, a culpa é minha. Olhe como isso é pesado. Ou seja, é um peso, ele não tem culpa disso. Você entende? É uma coisa difícil, não é culpa dele. Poxa, não dá certo, não dá certo. Quer dizer, você prende a pessoa num fardo emocional, a pessoa diz, não deu. Porque, tipo assim, não é obrigado a dar certo as coisas. É tipo um trabalho, poxa, não deu certo aqui, eu pensei que ia dar. A gente faz uma sociedade, eu começo uma sociedade com o Daniel, de repente, nós descobrimos que temos pensamentos diferentes. Poxa, não dá certo. Não, eu vou me matar se você acabar com essa sociedade. Então, joga no outro um peso, aí o outro vai e pega, termina adoecendo. Quem adoece é o outro. Para um cara desse pirar, é assim, ó, papá. Porque ele está pegando um peso, tipo assim, a vida desta moça está... Não, na cabeça dele, a vida dessa moça está na minha mão. Olha isso, gente. E deixa eu dizer uma coisa, se liberte disso, viu? Se por acaso alguém fizer esse tipo de chantagem com algum de vocês, um amigo, um namorado, um paquera, olha, se você... Se liberte disso. Aí você chega e você diz, eita, meu Deus, se eu não fizer... Aí você termina sendo o quê? Escravo da pessoa. Pedro está dizendo assim, lance sobre o Senhor. Não queira resolver. Olha, tem coisa que a gente consegue. Tem coisa que chega uma preocupação, um problema, alguém pede uma ajuda, a gente vai lá e resolve. Nós não somos também inúteis, incapazes, não é isso. Tem coisa que a gente consegue, mas tem coisa que foge. Eu não tenho como, por mais que eu conheça a palavra, por mais que eu tenha intimidade com Deus, tem coisa que não é para mim. Não é para mim. Aquilo tem muito mais a ver com aquela pessoa do que comigo.
Então, você ajuda, porque... eu quero até abrir um parênteses aqui. Às vezes nós confundimos ajudar com resolver. Resolver o problema depende de uma série de fatores, mas principalmente de quem está no problema. Se quem está no problema não der o primeiro passo, quem ajuda não vai resolver. E o problema de muitas pessoas que ficam angustiadas, aflitas, por exemplo, vou pegar um exemplo, pais com os filhos, ou filhos com os pais, ou o namorado com a namorada, o marido com a mulher. O grande problema é que a pessoa que deveria dar o primeiro passo não dá, e aquele que deveria ser apenas o ajudador quer resolver. Então, por exemplo, você tem um irmão alcoólatra. Quem tem que dar o primeiro passo? Ele. Você vai lá e diz, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu consigo te ajudar nisso aqui. Mas se ele não decidir, ninguém resolve. Dr. Mike Murdock diz, diminua suas batalhas. O problema da gente é que a gente quer resolver coisas que não tem a ver com a gente. Ah, mas é meu irmão. Mas não tem nada a ver com você. O que ele fez, que ele colha. Eu estou aqui para quê? Eu vou orar por você. Quer que eu te indique uma clínica? Vou te indicar. O que mais precisa? Vamos fazer uma vaquinha para a gente pagar. Agora eu botar você dentro da minha casa? Eu comprar as suas dores? Eu comprar os seus problemas? E eu adoecer e você sair pela porta da frente e voltar a fazer as mesmas coisas? Não. É isso que muita gente não entende. Muita gente acha, e crente, nós crentes, nós temos essa mania de, ao invés de ajudar, querer resolver. Entenda, você só pode resolver o seu problema. Com relação a qualquer pessoa que não é você, você pode ajudar. Guarde isso, que talvez seja a coisa mais importante da sua vida. Com relação aos seus problemas, você pode resolver. Com relação ao problema de outras pessoas, você só pode ajudar. Porque a Bíblia diz, cada um levará a sua própria carga. Nós ajudamos os outros a levarem suas cargas. Ajudamos. Mas cada um tome a sua própria cruz. Cada um leve a sua própria carga. Entende? Esse é o cerne do nosso estresse muitas vezes. A gente quer resolver. Às vezes estamos mais preocupados com os outros do que com a gente. E a gente deixa de fazer coisas por nós. Como é que as pessoas só lhe procuram quando elas estão enfiadas, metidas em problemas e depois elas somem da sua vida? Não, que filhinha, aprenda a resolver seus problemas. Estou aqui para te ajudar. Qual é a ajuda? Eu vou orar por você. Eu vou te dar a direção. Mas pega os pezinhos, ó, e vá. Qual é a maior ajuda que eu quero lhe dar? Vamos para a igreja comigo? Vamos buscar o Senhor? Ore por mim, Ariana. Ore por mim, Tassiele. Não, vamos comigo. Eu vou orar, mas vamos comigo. Nós precisamos entender a diferença entre ajudar e resolver. Problema só se resolve quando a pessoa que está no problema dá o primeiro passo e ela faz a maior força. Eu tenho a Mari, que é a minha personal, mas quem pega os pesos sou eu. Quando está falhando, ela vai lá com a mãozinha dela sem vergonha e fica tapeando assim, ó. Bora! Tapeando, tapeando. Quem tem que pegar o peso sou eu. Ela está lá para me orientar e dizer, vá por aqui, bora. Como é a frase dela? Eu vou lembrar dessa frase. Como é que ela diz, aquela frase que tu diz? Como é que ela diz? Eu não estou aqui. Você não veio aqui para... não é fisioterapia, é musculação. Ela está lá para quê? Ela está lá para me dar a direção. Ela está lá para me ajudar, mas ela não está lá para resolver por mim. Quem tem que suar sou eu. Quem tem que pegar o peso sou eu. Sabe qual é o nosso problema? A gente está fazendo igual. A gente está deixando o personal pegar o peso e a gente está só olhando. A gente está fazendo isso. Ou igual aquele... Vocês já viram aquele vídeo? A Micaele protagonizou essa cena essa semana. Já viu aquele vídeo que tem um caminhão aqui? Aí, acho que é cimento. O cara vai descarregar cimento. Aí tem o cara que pega o cimento e tem o outro que leva para lá. E no meio tem um. Que ele fica só fazendo assim, ó. E o cimento está aqui em cima e ele faz. Aí ele volta, ele não toca no cimento.
Ele não pega nenhum peso, mas ele é o cara mais motivado que tem. Esse vídeo é maravilhoso. Por quê? Ele não está fazendo nada. Está só andando. Sabe qual é o nosso problema? O peso é do outro e a gente está pegando. Não tem que fazer que nem esse cara. Você só finge que está levando peso. Deixa a pessoa... Sabe por quê, gente? Porque faz bem. Veja bem, vamos analisar aqui na nossa vida. Quem é o beneficiado? Quem é a pessoa que recebe o maior benefício na hora que ela está tratando os seus problemas? É a própria pessoa. Ela que vai ver o resultado. Ela que vai, poxa, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Quem é que vai receber o salário no final do mês? Então, nós precisamos ajudar de forma, inteligente, racional. Eu não posso tirar a tua responsabilidade. E muitas vezes a gente não entende isso. E aí a gente está com um fardo de pessoas, de cobranças. E quando eu digo fardo, não é só resolver problema de pessoas. É muitas vezes querer ser. Ontem eu falei isso aqui nas mulheres. Isso vale para todo mundo. Um dos maiores problemas é a gente querer ser aquilo que Deus não nos formou para ser. Você tem que descobrir o seu propósito e ser o que Deus quer que você seja. Não que as pessoas querem. Eu quero que o meu filho seja médico. Mas ele não quer ser. Minha filhinha vai ser advogada. Mas ela não quer advogar. Não, mas vai ser um artista. Mas eu não quero. Mas vai ser um jogador. Mas eu não quero. Você não pode ouvir as pessoas e cair na pressão das pessoas. Você tem que ser o que Deus te formou para ser. Então, esse lançar essa ansiedade sobre o Senhor é fundamental. Vamos para o terceiro? Eu quero ler na minha tradução. Ela é a mais próxima do original. E eu acho muito interessante as palavras desse salmo. Olha o que diz. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. O que é isso? Traduza para mim. Se não fosse a ajuda do Senhor, o que é que teria acontecido comigo? Eu já estava morto. Quer por uma enfermidade, quer porque eu mesmo tirei minha vida. Ele deixa aberto. Se não fosse o Senhor, eu não estava mais aqui. De que maneira, ele não diz. Ele só diz que ele não estaria mais aqui. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor me amparou. Quando eu estava lá no fundo do poço, eu levei uma queda, eu escorreguei na casca de banana, eu me senti desamparado. O amor do Senhor, o teu amor fiel, tua misericórdia, o texto aqui diz, o teu amor leal me amparou. Aí o 19, eu gosto porque o texto original usa a palavra ansiedade. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, ele está falando aqui de uma pessoa que não está vivendo um período, ele está dizendo, eu já estava dominado pela ansiedade. O teu consolo trouxe o quê? Alívio para a minha alma. Gente, ansiedade, depressão, é doença da alma. Você não pode tratar uma enfermidade da alma só no lado físico. Só quem conhece a alma pode tratar a alma. É por isso que todo o resto é paliativo. Todo o resto é apenas temporário, às vezes, faz um efeito durante um tempo. Mas só quem conhece a alma, porque a Bíblia diz que o Senhor ele nos conhece no íntimo e que a palavra do Senhor faz uma separação que ninguém consegue fazer. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma espada que consegue separar nossas três essências. Separa o corpo, a alma e o espírito. E diz que ela consegue discernir, isso aqui é alma, isso aqui é espírito, isso aqui é físico, é corpo. Então só Deus, aí ele diz assim, se não fosse o Senhor eu já tinha morrido. Quando eu escorreguei, quando eu caí, quando eu errei, o Senhor foi quem me trouxe para o lugar certo, o amor do Senhor me acolheu. Aí ele diz que ele já estava submerso na ansiedade. Ele disse, eu já estava dominado. Aí ele disse, mas o Senhor trouxe consolo e trouxe alívio.
Aí volta comigo aí para o texto. A ansiedade gera um sentimento de insegurança e de abandono. É nessas horas que precisamos fazer o quê, gente? Ignorar os nossos sentimentos e lembrar que o nosso Deus cuida de nós. Independente das circunstâncias, o Senhor sabe de tudo aquilo que precisamos e jamais nos abandonará. Deus não abandona ninguém. Quem abandona Deus são as pessoas. Ele não abandona ninguém, porque ele diz, eu não vou lançar fora ninguém que vem a mim. Ou seja, quem está abandonado, sozinho, é porque não se voltou para Deus. Porque ele disse, eu não vou lançar fora ninguém que vem a mim. O problema é que as pessoas não vão até o Senhor. Ele está lá, mas a pessoa se volta contra ele, vira o rosto, Deus está aqui, a pessoa olha para lá. Esse texto aqui é muito importante porque a ansiedade gera isso. Ela gera o sentimento. E aí, você precisa lembrar de um outro versículo que é fundamental nesse quesito. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de sentimentos, de pensamentos, de alma. Ou seja, aquilo que você pensa, que você sente, nem sempre é verdade. Na maioria das vezes, os teus sentimentos são contrários à realidade. Deus ama você, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um futuro para você, mas o seu sentimento é, eu não sou ninguém, eu não vou ser feliz, eu nasci para sofrer. Isso é o quê? Sentimentos e pensamentos. Isso está certo? Não. Isso condiz com a realidade? Não. É o teu pensamento, é o teu sentimento, é a tua angústia. Não é a verdade. A verdade é o que a Bíblia diz a seu respeito. A verdade é o que Deus diz acerca de você. E eu não estou falando isso porque a Bíblia diz, não. Eu estou falando porque eu já vivi isso. O meu sentimento totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. E eu aprendi a ignorar. Eu aprendi que eu preciso me esforçar para ignorar os meus sentimentos nessas horas. Todas as vezes que os meus sentimentos forem contrários ao que a Bíblia diz, eu não posso dar ouvido a eles. Aí entra o racional. A Messia ontem deu testemunho aqui quando ela teve câncer. Ela disse, o sentimento na hora de um pós-quimioterapia é um sentimento de depressão total. E eu até falei para ela que isso não é só uma questão sentimental. É uma questão dos próprios hormônios. A bomba química que é colocada ali para matar as células cancerígenas, ela é tão forte que o que é que ela faz? Ela vai certinho lá, câncer. Aqui é câncer, eu mato. Aqui não é, eu não mato. É isso que ela faz? Não. A quimioterapia, ela mata todas as células. Esse é o problema. Ela mata o bom e ela mata o ruim. A quimioterapia é burra. Ela não é inteligente. Ela não diz assim, aqui é uma célula cancerígena, seria é a cura. A cura seria isso. Eu vou identificar onde está o câncer, pá. Não. Esse é o problema. Ela acaba com as defesas, ela acaba com as células boas, ela acaba com tudo. Isso mexe com todo o teu sentimento, porque é hormônio também. É hormonal. Mas a Messia falou uma coisa interessante. Ela disse, na hora que eu voltava, o meu sentimento era de não quero ver ninguém. Eu não quero comer. Eu não vejo futuro, não vejo sentido. Aí ela disse, só que aí eu me agarrava no racional e dizia, eu vou comer como se fosse um remédio. Eu vou sair desse quarto como se eu estivesse fazendo um tratamento. Porque o meu sentimento era de ficar no quarto. Então, o que é isso? O que é que isso nos ensina? Nós precisamos aprender a nos esforçar contra esses sentimentos ruins. Porque, na maioria das vezes, eles são enganosos, mentirosos. Esse é o problema, gente. Na maioria das vezes, nosso coração está nos enganando. Nossos pensamentos estão tão cheios. Lembra das aulas anteriores? Quanta coisa nós já falamos sobre isso? Das coisas que durante o dia, mesmo sem você querer, é involuntário. Na maioria das vezes, nossa mente está cheia de coisas que foram entrando sem pedir permissão. Palavras que ouvimos durante o dia, situações que acontecem, que vão ali, involuntariamente, nos bombardeando. Aí a gente começa a gerar o quê? Pensamentos ruins. Vem o medo.
Ontem eu vi um vídeo, nesse caso não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa, mas o título do vídeo era assim, mais um medo desbloqueado. E eu fui ver, eu digo, eu vou ver, porque eu vi uma ultrassom. O médico, não sei se vocês viram esse vídeo, o médico fazendo a ultrassom numa mulher. Ele disse, gente, eu tenho que gravar isso, o médico disse. Olha essa história. A avó dessa minha paciente, a paciente lá, a avó dela está com câncer no útero. E ela começou a levar a avó nos médicos. Disse, olha, já que é uma coisa, um câncer, vamos tratar a família toda. Então, vamos fazer os exames de rotina. Ela marcou os exames de rotina, incluindo uma ginecologista. Aí ela foi na ginecologista e a ginecologista disse, para agora, vai para a ultrassom. E eu estou aqui fazendo a ultrassom. E olha o que é que tem aqui, quando ele bota a ultrassom, tá o tamanho da cara da menina? Assim, ó. A coisa mais fofa do mundo, quase saindo da barriga, assim, ó. Ele, calma. Ele disse, gente, olha o que é que tem aqui na barriga dela. Uma moçona, com 3,5 quilos, mais de 50 centímetros. Tinha uma hora que ele botava essas ultra boas, né? O cílio da menina, assim, olha. Aí ele disse, mamãe, quer saber quantas semanas a senhora está? 39 semanas e não sei quanto. Ela disse, ela nasce essa semana. Ela nasce essa semana. Aí a mulher disse, é porque eu tenho barriga, eu sou gorda. Você só ouve a voz dela. Ela diz, eu sou gorda, eu não notei nada. Aí ele disse que é normal, porque ele disse, ela está tomando todo mês a injeção. Aí disse o nome da injeção. A pessoa disse, como? Não, realmente. Para quem é gorda, quem tem barriga e está tomando injeção, é impossível a pessoa notar. Aí o pessoal disse, gente, os homens não vão entender, mas as mulheres vão entender. Às vezes a gente acha que é gases. Aí o pessoal nunca chutou, diga, e se for gases? Eu não sei vocês, eu já senti gases doendo no meu coração. Eu já tive gases que eu disse, eu vou morrer agora. Meu Deus, meu coração, é um ataque. É um ataque. Aí o Lufital bota o ataque para fora. Você toma o Lufital, o ataque sai todinho, faz que nem a Rasputin. Olha aí, seu filho. Né? Vocês já assistiram o Norbit? Quem já assistiu o Norbit? Como é que se prepara um enxoval e uma vida para receber uma criança em uma semana? Aí o médico disse, calma. Mas ele muito bom o jeito que ele fez, assim. A voz, ele muito bacana. Aí ele, olha, calma que é uma... Aí ele fez assim, ao invés dele dar uma notícia que fosse... Ele disse, é uma moçona. Mas quando ele botou a câmerazinha assim, a cara da menina estampou assim, na barriga. Coisa mais bonitinha. A menina está formada, pronta para sair. Então, nesse caso, é um susto maravilhoso, né? Um susto bom. Mas você imagine quanta coisa durante o dia... A gente começa a ouvir, eita, principalmente assim, né? Tu soube que tal pessoa que é da tua idade morreu do nada. A pessoa estava trabalhando, teve um ataque do coração e morreu. Aí você, pronto. Pode acontecer comigo. Ô, gente, são informações que vão entrando na nossa mente, vão causando medo. Você entende? Vai causando medo. Aí o salmista está dizendo, não, eu não vou olhar para isso aqui. Ele diz, o Senhor, Ele foi o meu consolo. Quando eu estava, por aqui de ansiedade, o Senhor me consolou. Descanse somente em quem? Em Deus. Ó minha alma. Você vê que é interessante? A Bíblia, ela sempre nos ensina, se a gente aprender a ler a palavra com esse olhar de discernimento, o que é que está se tratando do corpo, o que é que está se tratando da alma, o que é que está se tratando do espírito. Você vê que a Bíblia, os textos bíblicos são bem separadinhos. Olha o que é que o salmista está dizendo aqui. E esse aqui é salmo de Davi. Descanse somente em Deus, meu espírito, meu corpo está cansado. Não, ele diz, descanse somente em Deus, ó minha alma. Ele diz, descanse em Deus. Aí olha a continuação. Dele vem a minha esperança. Ansiedade, depressão, angústia.
ela tira a nossa esperança. Quando a gente está angustiado, quando a gente está aflito, a gente não consegue visualizar um futuro, a gente não consegue visualizar dias melhores, a gente não consegue, porque a gente está preso ali. Aí Davi vem e dá essa receita que ele não está ensinando, gente. E eu entendo o sentimento de Davi, porque quando a gente ministra, a gente não está ensinando para você algo que a gente não viveu. O salmo, ele é a experiência do salmista. Ele é a experiência daquela pessoa. A gente está lendo o Salmo 94, é um homem angustiado. Ele está dizendo ali o que ele viveu. Como Davi está dizendo aqui, minha alma, descanse somente em Deus, porque dele vem a tua esperança. Esse descansar, se jogar nos braços do Senhor. Aí siga comigo o texto. O salmista também nos ensina a ter esperança. Assim como a depressão adoece o corpo, a esperança gera saúde. Nos dias maus, devemos nos apegar às promessas do Senhor, pois Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quem trabalha na área da saúde sabe muito bem disso que eu vou falar aqui. A abordagem do médico ou do enfermeiro diante de um enfermo faz toda a diferença. Na cura ou na morte daquela pessoa. A pessoa pode estar numa situação de diagnóstico irreversível, difícil, mas o jeito de abordar aquilo com a pessoa pode mudar completamente as circunstâncias. Você chega para alguém com um diagnóstico de uma enfermidade como um câncer, que é uma doença temida por todo mundo. E você diz assim, olha, você está com essa enfermidade, você está com esse problema, mas as chances de cura são 90%. Está no início, nós vamos tratar, vai dar tudo certo, a medicina avançou. Essas palavras, elas vão entrando no ouvido do enfermo. E essas palavras já vão gerando vida, cura. A Bíblia diz, morte e vida está no poder da língua. Aquilo não só que você fala, mas que você ouve está gerando. Quando uma pessoa chega para alguém e diz, isso aqui não tem cura, e aí eu abro o parênteses dentro das questões emocionais, porque a minha preocupação de sempre dizer, cuidado, não procure psicólogo, psicanalista, psiquiatra, que não seja servo de Deus, temente a Deus. Porque tu vai ouvir a seguinte coisa, ansiedade não tem cura, depressão não tem cura, tal coisa não tem cura, nada tem cura. E isso entra na tua mente, isso entra no teu coração. Porque nada é pior do que você ouvir, não tem jeito. Esse não tem jeito tirou de você a esperança. Agora, quando alguém, mesmo com um diagnóstico contrário, diz assim, olha, mas nós vamos lutar, vai dar certo, tal pessoa estava pior que você e ela fez o tratamento. Nesse caso aí, muitas pessoas são curadas só por causa dessa palavra. A pessoa se anima, vamos para frente, vamos fazer. E sai dessa. Agora outros, por conta de tanta palavra negativa. Que já pensou ser ouvido um médico, não tem jeito? Porque eu entendo que a família tem que saber a verdade. Mas você chegar para um paciente e você já, você está matando. Você dizer, não tem mais jeito. Eu vou ser bem sincera com vocês. Cada pessoa tem uma estrutura, ok? Eu acho que tem pessoas que não podem saber porque aquilo vai acelerar o processo de morte. Agora eu vou falar sobre mim, tá? Se Deus o livre uma coisa dessa acontecesse comigo, eu quero saber, porque eu preciso usar meus últimos dias. Meu pensamento seria uma outra coisa. Eu não quero ser enganada no sentido de, eita, não, eu precisa dar tempo eu deixar as coisas. Rei Ezequias, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Esse aviso para determinadas pessoas é importante, porque você recebe a informação. E você vai, o Dr. Mike, ele faz um exercício desse em um dos livros e das mensagens dele. Ele diz assim, o que você faria se você soubesse que só lhe resta 30 dias? Aí ele diz, faça esse exercício porque você vai produzir bastante. Você vai produzir muito. Eu sou esse tipo de pessoa que eu preciso deixar algo. A minha mente é essa. Eu preciso, tem algumas coisas, eu preciso explicar aqui. Talvez isso me afetasse, eu ia ficar triste. Eu não estou dizendo que eu ia, não. Eu estou dizendo que eu preferia saber para resolver essas questões. Porém, no contexto geral, quando você dá um diagnóstico desse para uma pessoa, ela desiste. O meu patrão, ele morreu de causas emocionais, que se processaram no corpo.
Ele teve uma decepção muito grande com o filho, com a mulher. Um homem franzinozinho, e ele tinha fumado muito tempo, bebido, mas ele estava há 25 anos sem fumar, sem beber, vivendo a vida dele normal. Mas aquele problema emocional ligou a luz. E eu lembro que eu fui visitar, eu conversando com o outro filho dele, e o filho dele chegou muito arrasado, o filho mais novo, e eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, Marilyn, papai desistiu de viver. Ele disse, a gente já fez tudo o que tinha que fazer. O médico me chamou e disse, eu não tenho mais nada para fazer, porque ele desistiu de viver. E quando a pessoa desiste, você não tem mais o que fazer. Você não tem mais o que fazer. Por isso, eu abro um parênteses, você não pode se sentir culpado por nada, porque quando a pessoa desiste, só oração de intercessão. Mas não tem nada que você possa fazer. Isso é uma coisa que a gente precisa, abro outro parênteses aqui. Ore pelas pessoas, de repente você tem alguém na sua família, uma amiga, alguém que você ama, interceda, ore, faça. Agora, não pegue o peso dessa pessoa para você, no sentido de, meu Deus, eu tenho que resolver, porque eu volto a dizer, quando a pessoa não quer, nada vai mudar. E aí você que termina adoecendo, entendeu? Isso é muito sério. Então, esse meu patrão, aí eu fui visitá-lo, ele já não falava mais, mas não falava porque não podia falar, ele não queria mais falar. E eu fui lá, fui para Maceió, quando eu entrei lá, e foi horrível, assim, ele não estava em UTI, nada disso, porque não tinha mais o que fazer. E quando eu cheguei, ele começou a conversar comigo, numa boa. Aí eu conversei com ele e tal, me despedi dele, mas disse, o senhor vai sair dessa, aí ele riu, assim. E ali eu notei que não é que ele não tinha como sair, ele não queria. Ele chegou num ponto da vida que, assim, ele notou que tudo que ele tinha feito não valeu a pena. Porque de onde ele menos esperou veio a traição, que foi. Aí ele disse assim, eu estou trabalhando para quê? É uma pessoa que não conhecia Jesus. Graças a Deus, o meu tio Gilvan e minha tia Nalda foram lá visitar e ele aceitou Jesus. O Gilvan e a Nalda orou por ele, né? E teve uma experiência muito, muito forte, porque ele dizia, antes da oração, ele dizia que ele estava sentindo as chamas queimar. E depois que ele aceitou Jesus, ele ficou sereno. E aí, no dia seguinte, ele faleceu. Eu acredito na salvação dele por conta dessa experiência. Mas o que eu quero dizer, ele desistiu. Então, a gente precisa, essa esperança, gente, é o que nos mantém todos os dias. Olha só o que a Bíblia diz sobre o céu. Que nós precisamos ter esperança no céu. Aguardar o céu. Não é fé no céu. Interessante isso, né? Não é fé, mas é a esperança, é o esperar. A minha expectativa está no céu. Interessante isso. Não é o termo fé, é o termo esperança. Então, o salmista está dizendo que, do mesmo jeito que ansiedade e depressão enferma nosso corpo, a esperança traz saúde. Uma palavra que diz, olha, você está nessa situação agora, você está vivendo esse desemprego agora, Deus vai abrir uma porta para você. Esperança. Olha, você está passando essa enfermidade aqui, mas você vai sair daqui. O que o pastor fez lá no hospital. Vocês estão aqui, mas nós vamos todos sair daqui. E todos que estavam com ele receberam alta. Todos. Todos. A palavra de esperança, a esperança traz cura. Por isso que a gente tem que buscar no Senhor. Davi está dizendo, do Senhor veio o meu consolo e a minha esperança. Porque quando você perde a esperança, você se torna uma pessoa enferma. E essa esperança precisa ser reacendida. O salmista está usando uma linguagem de guerra, uma linguagem da época. Ele está dizendo o seguinte, eu estou aflito, estou sendo perseguido pelo inimigo. É algo real, né? Estou numa guerra, tem um inimigo me perseguindo. Aí ele diz assim, mas o Senhor é a minha torre segura. Quando você está numa guerra, quando você está fugindo do inimigo, o que é que você procura? Abrigo, não é isso? Você procura um lugar para você se esconder. O que é uma torre? Qual é a diferença de uma torre para um abrigo simples? Torre não é só um abrigo comum, porque eu posso me abrigar numa caverna. Ele poderia dizer, o Senhor é a minha caverna. O Senhor é a minha cabana. O Senhor é uma casinha que eu posso
Não, ele diz assim, o Senhor é a minha torre segura. Volta comigo, eu gosto dessa tradução. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem eu encontro refúgio. Uma torre segura não é uma torre qualquer que os inimigos vão entrar. Essa torre é um lugar seguro, onde eu estou protegido dos inimigos. É um lugar alto que os inimigos não podem subir porque ela é protegida, só eu entrei. E ela é feita numa pedra firme que mesmo que eles batam nessa torre, ela está firmada. Então, metaforicamente, o que é que ele está dizendo? Eu vou pegar o que a Ariana falou. Ele está dizendo, o Senhor é minha torre segura. Eu corro para esse lugar, eu não só encontro refúgio, mas eu encontro um lugar de proteção. E tem um detalhe nessa torre. Eu tenho uma visão que os inimigos não têm. Por quê? Por que a torre nos dá essa visão? Porque ela é alta. Veja a profundidade desse versículo. Ele está dizendo o seguinte, enquanto você está correndo aqui dos seus inimigos, você está no nível deles, sim ou não? Você está vendo as mesmas coisas, você está sofrendo, você está vendo tudo ali. É o inimigo querendo te pegar. Aí ele diz, quando você sobe na torre, qual é a tua visão? É ampla. Você começa a enxergar coisas que antes você não tinha visto. Você está correndo aqui, aí vem um monte de gente correndo atrás de você. Tua visão aqui, quando você está aqui, você vê uma multidão, porque você só está vendo aqui. Se tiver 100 pessoas aqui fechando, você diz, eita, tem 1 milhão correndo atrás de mim. Aí tu sobe na torre e você vê, rapaz, não é tanta gente assim não, hein? Não é muita gente. Você começa a ter uma visão privilegiada, porque você está num lugar alto. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que quando a gente estiver angustiado, quando a gente estiver só ali emaranhado nos nossos problemas, nós precisamos correr para o Senhor, porque quando nós corremos para o Senhor, nós começamos a enxergar de uma forma diferente. Quando você analisa a vida dos homens de Deus, da Bíblia, em nada eles eram diferentes. Em termos de humanidade, eles não eram diferentes em nada de você, de mim. A Bíblia diz homens iguais a nós. Eu gosto porque o apóstolo Tiago diz assim, Elias, um homem semelhante a nós. Ele faz questão de dizer, não era um super-homem, Elias veio lá de Krypton. Veio lá de outro planeta, veio de Asgard. Não, ele diz assim, Elias, um homem semelhante a nós. Aí ele continua, sujeito às mesmas fraquezas. Ele está dizendo o seguinte, gente, não tem super-homem na Bíblia. Nem Jesus veio como super-homem. Deus fez questão de mandar Jesus em forma de homem. Para dizer assim, não é um super-homem que vai vencer o pecado. É um homem que vai vencer. Ele era Deus, mas a sua estrutura era humana. Aí ele dizia, Elias orou, parou de chover. Aí ele ora de novo, choveu. O que é que o apóstolo Tiago está nos ensinando? O que é que a palavra de Deus está nos ensinando? Que a diferença entre as pessoas, entre um homem de Deus, um servo de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus, e uma pessoa que não é que a nossa visão é diferente. O nosso entendimento é diferente. A nossa comunhão com Deus é diferente. A gente enxerga o que os outros não podem enxergar. Porque quando você está no problema, você é mais um. Você é igual ao seu vizinho, seu parente, seu amigo. Mas quando você vai para Deus, aí ele começa a abrir sua visão e dizer, você está entendendo por que eu estou fazendo isso? Aqui, ó. É a história. Eu gosto muito de Eliseu. Na hora que os inimigos vêm, ele está lá em cima, na montanha. A Bíblia diz, ele está lá na montanha. E os inimigos estão vindo. Aí o Geazi, Jabá, por ali era uma carne seca. Aí o Geazi chega assim, mas mestre, olha, vão chegar aí, vão levar o senhor. Aí ele, é mesmo, rapaz. Eu imagino essa cena, tipo, ele com uma faquinha cortando alguma fruta. Eu faria isso no meu filme.
No meu filme dessa história, eu faria ele cortando uma comida, uma coisa, e comendo ali uma manga, sabe? Bem tranquilo, uma laranja, pegando os gomos. Eu faria essa cena. Aí ele disse, Senhor, esse menino está muito carnal, ele está igual aos inimigos, ele está igual àqueles que não te conhecem. Faz o seguinte, abre os olhos dele, para ele ver. O que é que a Bíblia diz? A visão do menino, o menino ficou doido. Porque ele disse que ele viu um número de carros, de cavalos, de fogo, que engoliam os adversários. Aí é como se Eliseu dissesse, você entendeu porque eu sou assim tranquilo? Você entendeu por que é a minha tranquilidade? Porque a minha visão ela é diferente. É isso que a gente precisa aprender, isso é um esforço. Esses homens tinham suas angústias, seus problemas, iguais a gente. Só que eles aprenderam a se refugiar nessa torre para ter a visão ampla das coisas. Eita, mas eu me sinto abandonado, eu me sinto sozinho. É o sentimento. Abre os olhos espirituais, você vai ver. Eu acho que se a gente abrisse, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, ou a gente tinha uma pitigula e morria, porque imagina, você consegue imaginar o tamanho do anjo que está do seu lado? Você consegue imaginar o tamanho? O formato dele? Porque eu só lhe digo uma coisa, não é loirinho do olho azul. Não é. Não é. Não é fofo. Não é fofo. Não é fofo. Vá para Apocalipse que você vai ver que Deus não gosta de imagens fofas. Você já viu os seres que estão lá no céu? Os serafins não podem sair do céu. Ele tem olho em todo canto. Ele tem olho em todos os lugares e um desse tamanho na frente. Ele não pode sair do céu. A Marvel perde. Por isso que tem coisa que a gente não vê. Porque se vê, a gente cai. Porque a gente acha o seguinte, não, o anjo está do meu lado, é desse tamanho, assim, igual eu sou pequena, então ele... Menino, tu acha mesmo? Tu acha mesmo que é aquele com aquelas asinhas sem vergonha que a gente desenha? Só para não perder tempo aqui, Apocalipse diz que o anjo que vai tocar a trombeta, ele bota um pé na água e outro pé na terra. Aí a pessoa diz, não, mas eu posso... Gente, imagina o tamanho. Ele bota uma perna de um lado, outra no outro, e ele pega a trombeta. Agora, tu imagina o tamanho da trombeta e o tamanho desse anjo. Outra coisa, é só um detalhe simplesinho para você entender o que são os seres celestiais. A Bíblia diz que não é Jesus que vai vir, não é um arcanjo. Ele diz, e Deus mandou um anjo com uma corrente e ele amarra Satanás. Satanás, que é o bichão. É o bichão que faz e acontece. Aí vem um anjo. Olha, Deus pega o da patente menor do céu. Uma corrente, a Bíblia diz que ele acorrenta. Gente, é o seguinte, é o soldado raso do céu. Agora vamos aprofundar. Que tamanho é esse soldado raso do céu para pegar uma corrente e amarrar Lúcifer? Você entende como a gente é? Ah, eu sou tão sozinho. Minha filha, primeiro, se você abrir seus olhos para ver o tamanho do anjo que está do seu lado, porque se não tivesse, a gente nem aqui estaria. A Bíblia diz, não precisa nem de dois, é um. Olha só, eles são tão grandes, tão poderosos, que a Bíblia diz que não são anjos. Viu? Ó, você não tem anjos no plural. A Bíblia diz que você tem o anjo. Ao seu redor, lhe dando livramento, só trabalhando para você. Aí tu se acha pobre, tem um anjo trabalhando para você. 24 horas, né, pastora? 24 horas. Ali, ó. Veja como a nossa mente, é essa visão que nós precisamos entender. Peraí, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu não estou sentindo porque eu estou angustiado. Mas ele está lá. Porque ele não precisa dos seus sentimentos. O anjo não é mimizento. O anjo não precisa que você nem fale com ele. Nem é para falar, que ele já dá logo fora. Ele já diz logo, não, eu estou aqui para trabalhar. Adore a Deus. Lembre-se lá, quando o menino foi se prostrar, ele, epa, deixa os anjos trabalhar. Eles são muito conscientes do que eles estão aqui.
Aí veja bem como Satanás é sujo e ele começa a colocar mentiras na nossa mente. Deus se preocupa tanto com você que ele designou um anjo para cuidar de você 24 horas, porque diz que ele está acampado ao redor daqueles que amam e temem ao Senhor. Ou seja, se você tem esse pré-requisito, você tem um anjo do Senhor com você, ok? Aí você diz o seguinte: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. Meu filho, você está desfalcando o céu. Deus teve que botar os caras que trabalham para trabalhar para você. Veja como a nossa mente, por isso que a Bíblia sempre vai dizer: epa, você não está vendo as coisas como devem ser vistas. Nós temos a mente de Cristo. É por isso que ele abre os olhos para ele ver como é. Abre aí só um pouquinho, para ele ver como é. E ele não viu anjo não, viu? Não foi anjo que Geazi viu. Ele viu o exército, que aí é um outro nível de fogo. Ele diz com espada. Às vezes eu fico pensando como é que vai ser nos dias finais. Porque a cara de... Eu não posso dizer o que eu estou pensando. Que esse povo mundano, diabólico, vai fazer quando as coisas espirituais se revelarem. E a gente tudo em cima das nuvens assim. Toma, toma. Aí o pastor disse: se fizer assim, aí tu cai da nuvem. Você sabe qual é o nosso problema? Nós estamos deixando o sistema nos influenciar, nos prender e nos tirar isso aqui. Esperança, expectativa e principalmente essa visão de quem nós somos. Que é aquilo que a gente sempre fala dos heróis da fé. O que faz uma pessoa entrar numa arena, o leão está vindo com a boca desse tamanho, 10 dias sem comer. E o cara entra, nega Jesus, não. Essa visão, não é que eles eram, eita, eles tinham superpoderes, ó, minha capa, não é isso. É aquela visão de, meu filho, eu estou vendo o que você não está vendo. O que faz um cara jovem como Estevão? Você lembra de Estevão? Era um menino, um jovem, solteiro, jovem. O que faz Estevão ficar ali e receber aquelas pedras? Ele disse: eis que eu vejo os céus abertos. Ele disse: eu estou vendo. Pode joga, tem uma maior? Rapaz. A visão é diferente. Ele disse: eu estou vendo. Acabou aqui, ó. Tem um filme que eu gosto muito com Kevin Costner. Não é da época de vocês são muito novinhos, não vão lembrar. É um filme onde o Kevin Costner, ele é um atleta de... beisebol, né? E esse filme, eu não lembro o nome do filme, mas o que me chama a atenção desse filme é o seguinte. Quando o Kevin Costner... E beisebol é um esporte muito democrático. Porque tanto pode ter um menino de 20 anos, quanto pode ter o velho de 60. Maravilhoso. Por isso que é o que bomba nos Estados Unidos. Eles amam mais que basquete, o beisebol. Ele é mais popular. Ele chega assim, aí tá aquela... gritando... que ele grita, aí ele faz assim. Aí ele faz acionar mecanismo. Como é o nome, amor, do Kevin Costner, do filme? Do Kevin Costner, Como é o nome? Aí ele faz bem assim. Acionar mecanismos. Aí tá... grito. Aí o filme faz assim, ó. Aí começa a ficar tudo em silêncio. Aí o povo gritando, mas não tem. Aí ele aciona o ouvido e ele aciona a visão. Aí e a câmera vai mostrando o que é que ele está vendo e o que é que ele está ouvindo. Ele não ouve mais nada e ele só enxerga a bola. Em busca do sonho. Assistam. Não é maravilhoso? Kevin Costner nunca erra. Ele só errou quando ele pensou que ele estava errado. Aí ele foi lá e acertou, porque ele é maravilhoso. Esse filme marcou por quê? Porque na nossa vida cristã, a gente tem que aprender a fazer isso. Tá aqui, o turbilhão, você tem que acionar. Peraí, calma. Eu preciso lembrar de quem eu sou, para onde eu estou indo, pelo que e para quem eu estou lutando, o que é que eu estou fazendo aqui. Ele não deixava que ninguém roubasse dele a atenção.
O salmista nos ensina que o Senhor é um lugar de refúgio, uma torre segura. É para Ele que devemos correr. Porque lá nós vamos ter essa visão. Lá nós vamos enxergar o que nós não enxergamos aqui. É aquela história, aqui no mundo da aflição. Eu quero encerrar com um texto que fala sobre Jesus e que a primeira vez que eu li esse texto eu digo, caramba, isso é fantástico. O texto diz assim, que Jesus, ele se humilhou, ele se submeteu à cruz. Ele disse, ele veio para o mundo e ele submeteu a uma morte, não foi uma morte qualquer, uma morte de cruz. Aí ele disse, porque ele estava de olho na recompensa. Aí, Jesus veio porque ele ama demais o Gabriel, ele ama demais o Marcelino, ele me ama demais. Ok, mas a Bíblia diz que ele amou, ele se entregou, mas ele estava de olho em algo. Uma recompensa, que era maior do que tudo isso. Aí o texto diz, e por causa disso ele recebeu um nome, sobre todo nome. Ele teve a promoção das promoções. Nosso problema é não imitar Jesus, como Paulo disse. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma das coisas que Jesus fez, olhar para o prêmio. Por que Paulo dizia, pode me bater? Pode me humilhar? Eu estou olhando aqui, ó. Estou de olho na bola, meu filho. Estou de olho na bola, não quero saber. Nós precisamos aprender isso. Porque quando a gente aprende isso, até essa visão, nada mais lhe derruba. Você vai se entristecer? Vai. Você vai se afligir? Vai. Mas aquilo vai ter um prazo cada vez menor na sua vida. Cada vez menor. Porque você vai para a torre segura, torre alta, a visão amplia, aí você, vamos voltar. Vamos voltar porque eu sei para onde eu estou indo. Se vocês puderem guardar apenas uma coisa da lição de hoje, guarde a lição da torre. Você precisa correr para esse lugar. Nesse lugar você vai ter uma visão ampla, você vai estar seguro, você vai ter refúgio e abrigo, mas sobretudo tua visão vai mudar. Porque ali Deus vai começar a mostrar para você, o problema diminui, você olha de cima, o adversário que era gigante fica desse tamanho. Amém, gente? Deus abençoe.